Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e advogado atuante na área de servidores públicos e concursos públicos. Olha, você que está fazendo concurso público, tua vida não tá fácil, né? É erro atrás de erro cometido por banca, é ilegalidade, é injustiça. Eu sei que não é fácil, a gente tem acompanhado a rotina de vocês de perto. Mas, se vocês puderem, vão dar uma conversada com o pessoal que está fazendo Revalida para vocês verem o que a Banca Sebrasp especialmente está aprontando lá. Banca Sebrasp que eu já elogiei muito, mas de um tempo para cá eu vou te contar, né? Se você está acompanhando o canal, sabe o que ela fez no concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso da Polícia Federal. Eu não tenho tempo aqui para falar tudo que ela faz de errado, mas para agregar mais erros à Banca Sebrasp, eu queria trazer aqui um pouco do que está acontecendo lá no Revalida e aproveitar e falar o que pode ser feito no âmbito do Poder Judiciário a partir da minha avaliação. Eu recebi uma relação de falhas no Revalida e eu estou acompanhando o Revalida já faz um certo tempo, porque eu também advogo nessa área. Eu tenho liminares, sentenças, tenho decisões em segundo grau autorizando a atribuição de pontos para candidatos. E então eu entendo como é a rotina da segunda fase e já a criticava há muito tempo, mas nesta edição especialmente eu vou te contar. Então senta aí, fica comigo até o final deste vídeo, até porque a gente vai falar sobre o que pode ser feito de concreto, né? Porque beleza, errado a gente sabe que tá, mas o que dá para fazer com chance real de dar certo? O que eu posso levar para o Poder Judiciário? Afinal de contas, o Poder Judiciário pode determinar que a banca coloque lá a indicação de referência bibliográfica? O Judiciário pode baixar essa nota de corte? Nota alta, hein? Pode o Judiciário baixar isso aí numa canetada? Teve alto índice de reprovação? O que dá para fazer e o que não dá para fazer? É importante que você entenda, caso você tenha interesse em judicializar, pelo seguinte: judicialização não é brincadeira. Processo judicial não é brincadeira, processo judicial tem consequência financeira, de tempo, consequência psicológica, você fica ali ansioso com aquele negócio, então não é um brinquedo, o processo judicial ele tem um propósito. Outra coisa, se você entra com uma ação mal formulada, pedindo aquilo que não tem direito e lá na frente perde, se você não tiver justiça gratuita deferida, você vai ter que pagar custas, vai ter que pagar honorários, aí depois de tudo que você passou, ainda tem que pagar honorários pro INEP, me poupa, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá no Revalida. Primeiramente, a segunda fase do Revalida, para quem não conhece, né, o Revalida é o processo para revalidação de diploma de medicina obtido no estrangeiro, um processo feito pelo INEP, com a Sebrasp, ou contra a banca, enfim, é um processo que já está aí há um certo tempo. Ele tem uma primeira fase, tem uma segunda fase, é aqui especificamente que está dando problemas. Segunda fase, que é uma segunda fase de habilidades clínicas. A começar pelo seguinte: o preço desse negócio, R$ 4.106,09, hein? Tem que recolher 9 centavos, senão não vai fazer prova de revalida coisa nenhuma. É muito caro. Muito caro. Ó, você que vai fazer exame de ordem, né, e tá aí reclamando da taxa de inscrição, que já não é barata, olha o que esse pessoal tá pagando. E veja, se você é médica, se você é médico, você vai pegar 4 mil e vai investir lá no teu consultório, vai entrar num curso, vai aperfeiçoar, é uma coisa. Agora pagar R$ 4.100 para fazer uma prova que vai atestar aquilo que você já é, porque você tem um diploma de graduação, vamos lá, né? É sacanagem. Mas Antônio, esse valor aí, porque o processo de avaliação envolve atores que têm que ser remunerados e toda uma grande estrutura. Tá bom, beleza, eu entendo isso perfeitamente, mas ainda assim o preço continua sendo caro. Vamos pensar numa alternativa, vamos usar outra coisa. Tem N ferramentas capazes de fazer uma avaliação a contento que permitiriam talvez até um resultado melhor, porque tem muito ator aí que tá deixando a desejar, hein? Ó, fica esperto aí se você é ator, se você é atriz, dá uma olhada lá no Revalida, porque tem muita gente lá que não tá sabendo representar bem e tá prejudicando o candidato sem sombra de dúvida. Mas Antônio, também esse valor ele decorre de lei. Então, aqui eu quero conversar um pouquinho, porque a interpretação que eu faço da lei é um pouco diferente. Você sabe que existe uma lei regulamentando o Revalida, a Lei 13.959 de dezembro de 2019. Desculpa, ficou um pouquinho pequena a fonte aí, mas vamos lá. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 5º desta lei, o valor cobrado para a realização, olha esse terceiro aqui, ó. O valor cobrado para a realização da segunda etapa do exame será limitado ao equivalente ao valor mensal da bolsa vigente do médico residente nos termos do artigo 4º da lei blá blá blá.
Não está a lei obrigando cobrar exatamente o valor da bolsa. A lei está dizendo que não pode cobrar acima, mas pode cobrar abaixo. Sem sombra de dúvida. Está escrito aí, ó, você acabou de ler, o valor cobrado para a realização da segunda etapa do exame será limitado. Limitado, não pode passar. Não está dizendo que o valor cobrado para a realização da segunda etapa do exame será o valor equivalente à bolsa. Então já está frágil um pouco esse suporte que a banca tem usado para cobrar esse valor aí de inscrição, que é um valor alto, hein? Vamos pensar bem nisso aí, Banca Sebrasp. Sei que tá fazendo um monte de desserviço aí para um monte de gente que tá querendo trabalhar. Então, mas não é só isso, tá? Vai ficar um pouco pior ainda. A questão da segunda fase, como eu tinha dito, questão dos atores lá, né? Além disso, como eu estava falando, tem muito ator despreparado que confunde os candidatos e consome seu tempo, além de fornecerem respostas diferentes para cada candidato. Eu já vi caso onde a médica que estava se submetendo ao exame perguntava pro paciente e o sujeito não respondia. Não respondia. A médica foi lá, perguntou de novo, ele deu a mesma resposta, ela tentando compreender ali o diagnóstico, perguntava e o cara não falava nada. Então, assim, tem que dar uma olhada para isso, tá? Eu imagino, né? Um trabalho sério, um trabalho de fazer a representação das coisas, mas tem que ser feito de forma responsável, para não prejudicar o pessoal que está dependendo daquilo ali para conseguir o direito de trabalhar lá. Mas vamos lá, tem mais coisas aqui ainda. Comando de prova solicitando tarefa que não são pontuadas no checklist, fazendo que o candidato realize investigações necessárias em seu tempo cronometrado de prova. Isso aqui é muito sério. Eu já vi o padrão de resposta dar ponto para quem respondeu algo que não estava na pergunta. Então, assim, eles perguntam uma coisa e dão ponto para quem respondeu outra. Mas aí, pera lá, já é difícil, né? A ciência médica não é fácil, já é difícil se dar um diagnóstico diante de uma pergunta objetivamente feita. Agora, quer que adivinhe, né? Quer dizer, pergunta uma coisa e depois vem com um padrão de resposta dizendo que não, mas a gente queria que você tivesse dito isso. Bom, mas você queria que tivesse dito isso? Então perguntasse direito, né? Vamos lá, a gente dá as respostas para as perguntas que são feitas. Tudo isso está acontecendo, gente. Vocês que não estão acompanhando aí o processo do Revalida, dá uma olhada, né? Ministério Público, ó, quem estiver vendo aí, pode dar uma atenção especial para isso aí, porque tem muita coisa errada acontecendo. Roteiros que estão em desacordo com as cartilhas do SUS e recomendações do Ministério da Saúde. Ó, eu não sou médico, tá? Eu tô também repassando aqui, nesse particular, um pouco dos reclames que vi de pessoas que são. Mas você que tá assistindo aí e é da área, fez esse Revalida, comenta aí embaixo, diz para mim aí, ó, Antônio, nesse ponto aqui, fizeram uma cobrança e uma pontuação para algo que está em desacordo com uma recomendação muito clara. Quero entender melhor isso aí, tá legal? Porque vamos caçar essas ilegalidades e vamos fazer aí um trabalho para fins de conscientizar, que seja, no mínimo, né, o INEP e o Sebrasp para realização de uma segunda fase a contento. Não bastasse, mudança no padrão de respostas. Vamos lá. Eu entendo o processo de definição do padrão esperado de procedimento, padrão de resposta, faz o provisório, as pessoas vão lá e conversam, depois faz o definitivo. Pode mudar? Pode, não tem problema, tá? Já me perguntaram, Antônio, mas espera lá, eles deram resposta tal como resposta adequada no padrão provisório e depois no definitivo mudaram. Pode mudar? Pode, claro, se perceberam que aquela que estava no provisório era uma resposta inadequada, pode e deve mudar. E vamos lá, né? Agora, há que se tomar um certo cuidado. Eu vi caso nesse exame, né, o padrão preliminar, trazer lá nota integral para quem citar, enfim, 4 diagnósticos diferenciais. Aí depois no gabarito definitivo, sem uma justificativa plausível, não, a gente considera agora adequado o dobro disso. Mas pera lá. Qual que é a lógica? Veja, a jurisprudência, a gente vai falar já sobre como o Poder Judiciário poderia atuar nesse campo. A jurisprudência brasileira não admite uma discricionariedade totalmente ilimitada. A administração pública é livre para fazer certas escolhas, mas dentro de balizas bem colocadas. Não pode chegar do nada, sem uma justificativa, e falar, não é 4, agora é 8, agora é 10. Isso aí tá errado, hein? Não pode. Aí tem uma margem interessante até para fazer uma discussão judicial, se for o caso. Mas vamos lá, não parou não.
Exigência para que os candidatos realizem uma sequência de atividades ilógicas que não são aplicáveis na prática médica, o induzindo a erros. Então, assim, talvez tenha a ver aí um pouco com a questão dos roteiros mal preparados. De novo, né? Você me ajuda aí, ó. Comenta aí embaixo que eu quero entender melhor. E vamos lá, né? Limitação de exames a serem pedidos, tem limitação de tempo. Porque tudo isso está acontecendo em 10 estações, acontecem lá em 2 dias, vai girando. Tem um monte de gente, Antônio, então tem que ser rápido. Calma lá, eu entendo, mas a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando assim, de uma, inclusive, autonomia médica para investigar aquilo lá e tentar entender exatamente o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, você é médica, você é médico, você vai atender lá num determinado lugar, ninguém vai fixar um tempo, né? Tempo, tic-tac, tic-tac. Não, você tem, obviamente, o dever, inclusive funcional, de fazer uma averiguação objetiva do que está acontecendo, em busca da melhor resposta para o paciente. Aí vem também o INEP e começa a limitar exame, limitar tempo, é complicado. E aí, isso aqui que eu quero debater um pouquinho com vocês, já já. Aumento na nota de corte desproporcional ao nível de especificidade do conteúdo cobrado. Então, eu já vou debater melhor a nota de corte, que historicamente no INEP está aumentando. Eu já não gosto desse método de definir a nota de corte a partir do método Angoff modificado. Para mim, eu vou ser talvez maldoso aqui, mas esse método Angoff, ele vem carregado de um certo subjetivismo que eu tenho como ofensivo à própria legalidade. Para você entender, você que é médica e médico, talvez não esteja muito familiarizado. A gente que vai fazer exame de ordem também se submete a uma segunda fase. Ela é um pouco mais simples na medida em que não há uma simulação. Dão para o candidato lá uma prova e uma nota de corte, 6. Pronto, há 200 anos que a nota de corte é 6. A prova nos últimos anos vem aumentando também o grau de dificuldade, mas a nota de corte é 6. E aí apresentam lá um espelho para o sujeito fazer a atribuição de pontos, e aí você vai contando. Então, ó, falou isso, 0,10. Falou isso, 0,20. Usou esse artigo, 0,15. E no final das contas, com prova mais fácil, com prova mais difícil, acabam aplicando o 6. Eu não sei se seria o melhor método para a segunda fase do Revalida, mas pelo menos seria o método mais, assim, objetivo, que não daria tanto margem para esse tipo de flutuação. Flutuação que eu não consigo enxergar muito bem os critérios, tá? Já falei até aqui um pouco da nota de corte, depois eu retomo um pouco isso aí. Isso aqui também é um absurdo, né? Itens no checklist que não constavam no comando da prova. Como é que você quer que eu responda se você me perguntou errado, né? E aquilo que também tem sido aí um grande tormento, erro na correção e pontuação das estações, prejudicando diretamente o candidato. Aqui eu também já quero fazer uma observação. Existe um princípio chamado princípio da legalidade. A partir desse princípio de legalidade, se a banca determinou a atribuição de tantos pontos para quem deu tal diagnóstico, dado o diagnóstico, a pessoa tem direito a esse ponto. Sem dúvida alguma. Isso aqui é direito líquido certo. Isso aqui autoriza até manejo de ações constitucionais, uma especialmente chamada mandado de segurança. Não vou entrar na questão da dilação probatória, se tem algum advogado ou advogada assistindo aí, só estou argumentando. Estou argumentando o quê? Se tem um espelho determinando a atribuição de pontos para quem falou A, dito A, tem que ser atribuído ponto. Evidente, não tem margem, não pode a banca negar-se a atribuir. Eu peguei um caso no Revalida passado, onde a candidata citou o diagnóstico, que estava lá no intervalo de pontuação totalmente adequado. Gota. Pronto, citou gota. Aí a banca no recurso viu, não, mas ela não foi muito clara. Mas vá dormir, né? Como assim não foi clara? Desse tamanho, o item de avaliação, gota, citou gota é gota, gota pronto, não tem como ser mais claro do que isso, concorda? E a banca passa batido por isso. Mas então, sabe o que é? Que tem muita coisa para ela corrigir, muito vídeo, né? Isso é problema da banca. Não aguenta, pula fora, entra outra banca para fazer esse negócio, fazer bem feito. Isso aqui é complicado. E olha, nesses casos, caso não haja reversão administrativa, tem possibilidade sim de judicializar. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre como funciona essa judicialização, que eu já disse, não é tão simples não, né? E vamos lá, né? Ignora os recursos apresentados pelos candidatos, retira a possibilidade do candidato questionar o erro da banca, bota lá no espelho, fala no espelho, não no edital, dizendo, ó, não pode baixar o vídeo para usar em outro lugar. Como assim não pode? Você tá louca, banca? Como assim não pode? Eu não posso baixar o vídeo para, por exemplo, entrar com uma ação judicial?
Você tá maluca, você não entende o que é o direito. É óbvio que a pessoa não pode ser privada do direito de usar aquele documento que lhe diz respeito numa ação judicial. Né? Pelo amor de Deus. Então tem uma série de situações aí que estão realmente atormentando as pessoas que vão fazer a segunda fase do INEP. Na minha avaliação, todas as pautas aqui são honestas, todas as pautas são justas, ninguém está querendo assim também passar pelo Revalida, como se fazendo ali assinar o nome só. Não é isso. As pessoas não se importam em se submeter a uma avaliação. Desde que seja uma avaliação mediante um valor de inscrição razoável, né? E uma avaliação honesta, justa, com parâmetro, com padrão. Agora a questão daqui para frente e aí? Beleza, tudo bem, Antônio. Eu conheço isso aí de trás para frente. Eu passei por esse problema aí e estou reprovado. O que dá para fazer? Vamos lá. É importante se entender isso aqui. O Poder Judiciário é regido por uma máxima que decorre do tema 485 do Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo. Esta é a regra. O Poder Judiciário não é banca de concurso público. O Poder Judiciário não é a comissão para fazer a reavaliação de todas as provas de todos os concursos públicos do Brasil. Se não, né, olha só o que aconteceria. O judiciário acabaria assumindo para ele esse papel. Então, o tema 485 fala que o Poder Judiciário não pode, como regra, interferir no mérito do ato administrativo, especialmente em concurso público, fazendo recorreção de prova, esse tipo de coisa. Mas o revalida não é concurso público. Eu sei, mas é um processo seletivo de natureza minimamente parecido, que está sim submetido aos limites desse tema, assim como está o exame de ordem. Agora, apesar desta regra, há uma exceção. O próprio tema 485 traz a exceção. O Poder Judiciário, ele pode agir para assegurar o quê? A legalidade. É aquilo que a gente estava falando. De repente cobraram algo, deram atribuição de pontos para quem falou tal coisa. O sujeito falou tal coisa e não teve o ponto. Nesse caso, é óbvio que há uma ilegalidade. Ele tem direito à atribuição do ponto. Senão, para que precisa de espelho? Né? Dar espelho para não atribuir ponto não faz o menor sentido. Além disso, de repente cobraram ali uma resposta, um diagnóstico absurdamente falho. É óbvio que aí também, por mais que o juiz não seja da área médica, né, ele está autorizado a fazer o controle disso num processo que vai envolver daí também uma perícia, alguma coisa desse tipo. Então todo o sistema gravita em torno dessa lógica. O Poder Judiciário ele não pode interferir no mérito do ato administrativo. Então, isso quer dizer, isso aqui já exclui um pouco da pretensão de muitos de levar um pouco disso aqui que a gente discutiu para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não vai poder determinar que a banca inclua a bibliografia. Não tem como. Isso aí é uma atribuição do Poder Executivo, não do Poder Judiciário. Também a gente vai entrar com uma ação para determinar que as universidades privadas também participem do processo de revalidação como credenciadas. Não vai rolar. A lei fala que é pública e não pode o Poder Judiciário suprimir isso dessa forma. Porque, vamos lá, o Poder Judiciário ele não é nem banca de concurso público, nem Poder Executivo, né? Então tem coisa que não dá para fazer. Tem coisa que o Judiciário ele tá um pouco limitado. Aqui, ó, eu acho que essa resposta que eu dei também é uma resposta possível à luz da doutrina médica tal. Não vai dar certo. O Judiciário não vai atuar nesse campo, salvo, como eu disse, né? Se a resposta dada lá como definitiva foi uma resposta absurdamente contrária à doutrina médica consensual, né? Aí talvez, mas não pode. Isso acontece muito no direito, no exame de ordem. O candidato vai lá, faz a prova e aí ele dá uma determinada resposta, vem o padrão de resposta com outra lógica, outra linha, aí ele fala: não, mas pera lá, eu achei uma decisão aqui, ó, lá no Tribunal de Justiça do Estado tal, que diz o que eu falei. Não pode, o judiciário ele não vai interferir aqui nesse contexto, tá? Agora, se você se enquadrou numa dessas hipóteses de ilegalidade, aí, sem sombra de dúvida, o Poder Judiciário está aí para te auxiliar. Lembrando que cada processo é um processo, cada caso é um caso, é importante que se converse com um profissional da área, com experiência, para tentar encontrar aí realmente o ponto para ser atacado e fazer uma análise justa, né? Como eu disse, quando alguém me procura no escritório para falar sobre o Revalida, mas aqui, ó, senhor Antônio, não me deram ponto aqui, eu dou uma olhada. Se eu entendo que não há correlação entre o espelho e a resposta, eu falo: desculpa, não vai dar.
Não vai dar, vai fazer outra coisa. Porque também o judiciário tem o seu custo, tem um monte de variáveis, né? Infelizmente, pega o dinheiro que ia pagar para um advogado, para outro, e, enfim, investe realmente naquela segunda fase. Agora, quando tem espaço para judicializar, a judicialização, sem sombra de dúvida, pode ser uma via. Eu tenho vídeos aí no canal comentando decisões do Poder Judiciário, determinando a atribuição de pontos, tá legal? Mas aí, em razão também de toda essa particularidade, assim, esse trabalhinho mais minucioso, eu não recomendo ação coletiva. Eu não recomendo. Ação coletiva para atribuir ponto, eu não recomendo. Eu faço, é a opção que eu tenho. Né? Eu prefiro entrar com ações individuais, artesanais, entende? É o caso, é o vídeo só daquele candidato, tá aqui, fazemos ali toda a correlação, tudo certinho. Agora botar um monte de gente na ação, o juiz ter que analisar lá 200 vídeos, vai perder. Eu, particularmente, não acho uma estratégia muito interessante. Não é a única estratégia minha, tá? Você vai conversar com o teu advogado, talvez ele tenha alguma opinião diferente. Beleza, eis o mistério, né, do direito, tem um monte de opinião, mas a que eu trago para você, a minha, de quem atua nesse processo de concurso público, revalida, exame de ordem há muito tempo, é essa. Eu realmente não recomendo aí essas ações coletivas, pelo menos para esse propósito de atribuição de ponto. Ah, Antônio, entendi. Mas assim, beleza. Você entrou com a ação para Maria. Pô, a Maria, ela deu uma resposta, né? E não pontuaram, o judiciário reconheceu isso e atribuiu para ela ponto. Pô, no meu caso foi a mesma coisa, Antônio. Eu posso me beneficiar da decisão do processo dela? Não. Claro que não, obviamente não. Veja só, cada processo é um processo. Se a Maria é a autora do processo, a Maria tem direito ao ponto reconhecido pelo Poder Judiciário. Se você está numa situação idêntica dela, você tem que entrar com a tua ação, entende? Não tem como um processo beneficiar quem não é parte. Se você entrou com o processo, tá teu nominho lá, Rodrigo, não sei das dores, Maria, sei lá o quê, aí tudo bem, você tem o direito. Agora, não pode uma pessoa entrar e querer resolver o problema do planeta inteiro, entende? Eu não sou Ministério Público. Entende? Eu sou uma pessoa que entro para resolver o meu problema e o Poder Judiciário ele age nessa perspectiva. Ah, mas Antônio, se o Ministério Público entrar com uma ação para eventualmente discutir aí essa questão de taxa de inscrição. Aí tudo bem, o Ministério Público ele tem um papel institucional de fazer a defesa das coisas numa perspectiva macro, mas eu não, eu particular, eu, Antônio, você, a gente vai atuar aqui sempre num campo mais específico, entende? E essa nota de corte aí, Antônio? Dá para reduzir? Afinal de contas, pode o Poder Judiciário meter a caneta e falar, não, não é mais 66,9, até tá ainda faltando aqui o 2022, que deu um pouquinho menos do que isso, mas ainda assim uma nota de corte alta. Olha, eu não tô aqui para falar necessariamente o que você quer ouvir, tá? Eu tô aqui para falar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Alto nível de reprovação por si só não é necessariamente um motivo para mudar nota de corte. Eu vou te dar um exemplo. Na segunda fase do exame de ordem, o último exame que aconteceu, fizeram lá uma prova na área do direito do trabalho, cobrando uma peça um pouco inusitada. Eu não tenho o número aqui exato, porque ele não foi divulgado ainda, mas estima-se que 90% das pessoas reprovaram errando totalmente a peça e zeraram a prova. Esse alto nível de reprovação não é um fator que legitima a diminuição da nota de corte. Assim como o inverso, né? Ah, então assim, passou todo mundo, então vamos aumentar a nota de corte. Não, não pode. A nota de corte, ela é pautada por atos normativos, que também são meio confusos ali, em se tratando de revalida. A nota de corte do revalida é definida pelo método Angoff modificado. Os especialistas se reúnem, fazem uma avaliação ali de quantidade de erro, de acerto, entendem que isso aqui é um pouco mais complicado, então dá para descer aqui a nota de corte, isso aqui é mais fácil, todo mundo tinha que saber, dá para aumentar. Esse é o método. Se ficar comprovado que nesse processo de avaliação houve uma falha, e aí tem que entender bem quais são as premissas do método Angoff, para mim faz sentido. Eu já acionei o INEP neste exame. Eu quero explicações sobre. Eu, Antônio Kozikowski, eu fiz uma solicitação
Eu posso saber, tá? Porque alguém vai falar, mas você não é médico, o que você quer? Eu não sou médico, mas eu sou cidadão. Eu sou professor, eu sou advogado, eu quero entender como é que chegaram essa nota de corte, quero saber como é que é esse método Angoff. E aí, obviamente, se for constatada alguma irregularidade na composição dessa nota de corte, uma falta de critério, uma falta de observação do método em si, aí sim tem uma margem. Mas a gente tem que entender, gente, infelizmente, tá? Olha, desculpa, não descurtir o meu vídeo também por causa disso, né? Porque eu não tô falando que você quer ouvir, tô falando assim, não tô vendendo ilusão, eu não vendo ilusão para as pessoas. Entrar com a ação e falar assim, ó, tá muito, reprovou muita gente, tem que abaixar. Calma lá. A gente vai conseguir fazer isso se a gente conseguir demonstrar uma falha na aplicação do método Angoff, tá? Fora isso, eu particularmente classifico isso como, eu não vou dizer impossível, porque no direito nada é impossível ou totalmente possível, mas é muito difícil, tá? Muito difícil. Mas lá naquela outra faculdade, o NIRG, né? Depois, se até se souber um pouco melhor o que aconteceu, me fala aí nos comentários. Lá reduziram a nota de corte. Então, vamos tentar entender o que aconteceu lá exatamente. Mas foi como? Reduziram por quê? Né? Quais foram as premissas? Não é porque aconteceu uma coisa num determinado lugar que necessariamente vai acontecer isso de novo. De qualquer maneira, os números do Revalida mostram, né, que a prova realmente está ficando complicada. E olha, você tem aí, teve esse boom aqui, né, porque teve uma época que não foi feito o Revalida, ficou um pouco isso aí em off, né, mas dali para frente foi só para trás, né, a baixo nível aqui de reprovação, e a gente tem que lembrar o seguinte, pô, às vezes eu pego, quem sou eu para falar isso para você, né? Você talvez se enquadre nisso, a pessoa já era médica no outro país, já estava medicando lá, já estava fazendo as coisas, e aí ainda tem que se submeter a isso. Olha, esse vídeo aqui, assim, também vai virar uma minissérie, isso aqui não é o caso, já falei demais aqui, mas eu queria trazer realmente o meu ponto de vista aqui, ponto de vista de quem advoga na área, né? Vou deixar também os meus contatos aí no vídeo, se quiser me mandar, fica à vontade, tá? Entra em contato, vamos conversar, porque realmente tem aí alguma coisa muito errada neste INEP, tá legal? Só que, se for para lutar, tem que lutar com a arma certa, entende? Senão você ainda vai ficar com mais prejuízo, vai ficar aí com mais dor de cabeça e realmente não é o que ninguém quer, tá legal? Concordou com o vídeo? Com tudo? Putz, concordei, não concordei? Deixa teu comentário aí, é um espaço democrático, aqui você pode falar, tá legal? Não vou ficar bravo, não vou ficar magoado, nada disso, quero saber aí o que você acha. Gente, grande abraço, tudo de bom. E olha, continua, tá bom? Não é o Revalida que te define. Você já é médica, você já é médico. Acredita nisso e vamos junto buscar aí a reversão de tudo que for preciso. Grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.